idolatria. Então vamos para esse verso aí de 1 Coríntios 10, verso 31. Quem já sabe de qual? Muita gente aqui já conhece, já ouviu falar desse verso. A gente vê muito quando a gente está estudando sobre saúde. 1 Coríntios 10, 31. Coríntios 10, 31. Portanto, vou ler na versão, recitar na versão antiga, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazendo tudo para a glória de Deus. Pronto. Então, esse verso ele engloba tudo que a gente faz. Tudo que a gente coloca para dentro, ou seja, que a gente come, tudo que a gente coloca para fora, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz tem que ser para glorificar a Deus e não para glorificar a nossa vontade, né? Então era isso que Paulo queria que os coríntios entendessem. Tudo que fazia parte do dia a dia deles, da alimentação deles, do estilo de vida deles, tinha que ser para glorificar a Deus. E aí nós descobrimos na semana passada que teve uma polêmica lá na igreja com relação ao que nós vamos ver no capítulo 8. Vamos voltar para o capítulo 8. Vamos entender qual era a polêmica e o que é que eles estavam ali em dúvida. Vamos ler do verso 1 ao 3. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. O verso 4 diz assim: quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Certo? E aí o verso 7 diz: entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então, basicamente, resumindo aqui a polêmica que aconteceu naquela igreja, é o seguinte: na época, tinha muitos templos na cidade de Corinto para vários ídolos diferentes, para vários deuses falsos. Lá nesses templos de deuses falsos, na hora do culto, na hora da adoração a esse Deus falso, eles sacrificavam vários animais e colocavam várias comidas ali oferecendo para aquele ídolo. Então quem ia para o templo e comia daquela comida, estava fazendo o quê? Se consagrando ao ídolo. Se consagrando àquele ídolo. Então comer daquelas comidas que eram dedicadas aos ídolos é a mesma coisa que dizer que você era adorador daquele ídolo. Aí o que acontecia? Os sacerdotes desses templos pagãos, desses templos falsos, eles ficavam com a parte daquela comida e depois eles vendiam aquela parte da comida na feira. Vendia carne dos animais sacrificados, eles vendiam na feira. Então, o que acontecia? Alguns cristãos da igreja de Corinto, os cristãos mais antigos, mais experientes, eles sabiam que aquela carne que tinha sido dedicada ao ídolo tanto fazia com qualquer outro alimento, porque o ídolo não é nada, o ídolo é só uma escultura feita de pedra, feita de pau, não tem consciência. Então, o cristão que era mais antigo, mais experiente, maduro, ele comprava daquela carne porque sabia que aquilo não tinha diferença nenhuma. Se era sacrificado a ídolo ou não, aquilo ali era mais uma comida como qualquer outra, porque o ídolo não tem consciência nenhuma, então ele comprava e comia. Só que aí a polêmica surgiu por quê? Porque tinha os crentes mais novos, recém-batizados, mais novatos da igreja, que eles ficaram com essa dúvida: será que se eu comprar uma carne que é sacrificada a ídolo, eu vou estar adorando ao ídolo? Se eu comprar essa carne que, mesmo não sendo lá no templo pagão, mas na feira, se eu comprar, eu vou estar querendo dizer que eu sou daquele ídolo, que eu estou adorando aquele ídolo? Então Paulo foi esclarecer isso durante essa semana para os coríntios. Então, olha só, olha o verso 8. Qual foi o conselho de Paulo para resolver esse problema?
torna agradáveis a Deus. Pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Certo? Então Paulo já deixou claro isso aí. Agora, o conselho de Paulo é o seguinte, verso 9. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, você sabe das coisas, sentado à mesa do templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar da comida sacrificada a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E desse modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizar. Então, uma coisa é comer o sacrifício do templo e a adoração do ídolo. Outra coisa é comprar carne no mercado, mesmo sabendo que aquela carne foi sacrificada no filho e tal, comprar aquela carne e outra carne e preparar e comer. Agora, o problema aí é que o fraco na fé, o malvado, diz assim, se o ancião da igreja come a carne sacrificada a ele, então eu posso ir para o templo e vejo os caras. É esse o problema? E também, Davi, eu acho que eles vão achar que o cristianismo e o culto aos ídolos eram a mesma coisa, tudo era compatível, né? Agora vamos trazer para os dias atuais. Tem aí os almoços de São não sei quem, de Santa não sei quem, bababá. Certo? Você tem, digamos que todos nós temos familiares católicos, irmãos católicos, né? Que vão para esses almoços e jantares. Jantar de Pode considerar a festa junina. Aí, não, eu estou falando desses almoços dedicados, que é almoço de São João Batista, almoço de não sei quem, jantar de Nossa Senhora de Seleções. A gente sabe que as pessoas que doaram os alimentos foi para aquele santo e o dinheiro arrecadado por aquele alimento é para aquele santo. Vamos botar para o dia de hoje, que Coríntios já ficou para trás. É interessante que um de nós batizados da Igreja Adventista vá e se sente lá e coma aquilo. Você está dando honra a quem? Aquele santo. Você está pagando para jantar, para o dinheiro e ajudar a mentira, ajudar a idolatria. Ele vai para o santo. Agora, volta para a mesma situação do Paulo. Se a minha família que faz o almoço do São Batista, ou irmão Dalva, sei qual foi do santo, eles promovem o almoço. Aí vende lá os almoços e o dinheiro é para o santo. É para o santo. Agora, sobrou muita comida. E sempre acontece. Sobrou muita comida. Então chama todo mundo da família, gente, vem almoçar aqui, porque sobrou muita comida. Eu vou e almoço. Sabe por quê? Porque aquela comida é uma comida como qualquer outra. E eu não estou contribuindo com o santo, e o santo não vai ver nem a conta do dinheiro. É a mesma coisa que Paulo está dizendo aí. Eu não contribuo com a idolatria, mas sobrou comida. Mandaram lá para casa, uma travessa de almoço, e sobrou São João Batista. É pecado comer? Quem São João Batista não quer comer? Mas aí eu pergunto, vai que eu chamo, eu trago a comida da igreja para o meu lar, aí eu tenho um irmão recém-converso, que está almoçando comigo. Será que a gente não poderia aplicar o que Paulo aplicou aos cristãos daquela época? Porque ele fala do fraco e do maduro na fé. Ele diz assim, para que a gente não seja pedra tropeça na vida daquela pessoa, né? Porque aí o cristão de repente poderia ser induzido, não que a senhora estivesse fazendo errado, porque a senhora tem a consciência de que aquilo ali só há um único Deus, e que não há um outro Deus, e que aquela comida ali você pode se alimentar dela. Mas aquele que viu o ancião da igreja comendo daquele
aquele alimento. No caso do recém-conversa, ele estava na casa da senhora, eu estou sentindo a senhora porque a senhora precisa ser. Eu volto a dizer, Questão de quem que a comprou. consciência de um novo convertido hoje é bem diferente de um novo convertido no tempo de Paulo. E a realidade da idolatria também é bem diferente e bem mais disfarçada. Então, aqui na igreja eu não conheço ninguém, por novo que seja, por inexperiente, por pouco estudo que tenha, eu não conheço ninguém que seria induzido a adorar São João Batista caso fosse almoçar comigo lá em casa. E também não há necessidade de um visitante, um irmão visitante, saber que aquilo ali veio de São João Batista. Mas se veio de São João Batista e o irmão sabe, a consciência do irmão novato hoje é bem mais esclarecida do que o irmão novato daquele tempo. Você não acha? Sim, concordo. Eu acho. Hoje o novo convertido, quando ele chega a ser batizado, ele já sabe tudo. Lá do início do Espírito. Se for para pensar, Na hora de você aceitar, né, se congregar aqui, você tem que todo mundo estudo doutrinário, né? Naquele tempo era assim, você aceita que Jesus é filho de Deus e morreu para lhe salvar, ressuscitou, aceita o tipo. Não era assim, uma luta para esclarecer. A igreja adventista ela tem uma forma de trabalhar uma metodologia diferente das denominações cristãs. A maioria das vezes você chega numa igreja evangélica e ali as pessoas veem que você é novato e pedem para você aceitar a Jesus, né? E ali você se entrega naquele momento, Levanta a mão. talvez com forte emoção, não sei. Mas aqui tem todo um caminho a ser seguido. Então, por mais que você seja um recém-conversa aqui, batizado nas águas, mas antes, até chegar aquele momento, você já tem todo um caminho, um preparo para você. e pegando esse gancho aí que nós estamos dizendo, a gente pode aplicar isso para uma questão muito mais ampla do que a alimentação. De que forma membros mais antigos podem enviar pedra de tropeço para o mais novo? Quando começa a colocar em posição demais, quando começa a criticar demais, a exigir demais da pessoa que está entrando na igreja agora. Essas são várias formas que a gente pode se tornar um peso na vida de quem está entrando na igreja. Não só com as ilusões externas, mas com a rigidez interna. Né? É sério isso aí. Então a gente pega esse contexto específico aqui dentro do Corinto e aplica para todas as possibilidades que a gente tem hoje. Porque tem igrejas. Isso aqui até como abandono, né? Eu digo assim, abandono. Você acompanha, aí depois se converter e você deixa aquela pessoa. Né? Não continua o processo discipular. Tem igrejas, não é aqui, graças a Deus, mas tem igrejas que uma pessoa entra na igreja e vai cobrar que a pessoa tire as joias, que a pessoa use uma saia, que a pessoa. Né? Então, esse tipo de pressão, logo que uma pessoa está entrando na igreja, entra nisso que Paulo está repreendendo aqui. Não seja uma pedra de tropeço, não seja um peso, um obstáculo na vida de quem está conhecendo Jesus agora. Nunca diga para o novato, olha, da agora para frente você não pode mais fazer isso. Se você disser isso para o novato, é a mesma coisa que você está empurrando ele da porta para fora. Deixe que o Espírito Santo diga a ele que ele não pode. E eu vou dizer para Lindomar, porque Lindomar é o vizinho de Deus. Ninguém se torna adventista de uma hora para outra. E também ninguém se torna adventista porque o outro diz que é bom. Você precisa experimentar, viver o que a gente vive, sentir o que a gente sente, fazer o que a gente faz. Às vezes eu quero, agora eu quero. Nada, a gente não força você, não força ninguém. E o que já está aqui, o antigo, nunca diga para o novato: olha, agora um menino se batizou aqui. E aí a irmã que é antiga na igreja diz assim: olha, agora você não pode mais jogar bola no sábado, viu? E agora você não pode mais ir para a escola no sábado. E agora você não pode mais dizer palavrão. E agora você não pode mais desrespeitar sua mãe. Está ajudando esse menino? De onde é que esse menino vai tirar força para não fazer isso? Que foi a vida dele para fazer isso todo tempo. Isso é pedra de tropeço na igreja. E outra coisa, Paulo ele adverte uma coisa que serve para todo mundo. Tem gente que faz esse tipo de imposição e se acha já perfeito a ponto de acusar ou de impor algo para os outros, né? Então o que Paulo diz no capítulo 10, verso 12 é um verso bem sério para todos nós.
1 Coríntios 10, 12. Aquele que pensa estar em pé. Espere. Muito bem, irmão. Ele faz o suspense. Bom dia para todos. É. Feliz sábado. Prepara para a vida. É. Ele que pensa. Olha isso. Por isso, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Certo? Agora aqui eu tenho um bonezinho, que está frio. Esqueci. E outro, eu não sei ela, né? Sim, mas também é aquela questão de né, quando você fez a aula dentro dos outros, né? Primeiro que agradar o seu. E tem um último verso que Jesus diz, não precisa abrir não. Esse verso está aqui, em Lucas 17, versículo 1 e 2. Jesus diz o seguinte: se vocês fizerem alguma coisa, ó, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que exista pedra de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para essa pessoa que uma pedra de moinho fosse pendurada a seu pescoço e fosse atirada no mar, do que fazer tropeçar um destes meus pequeninos. Toda vez que você é um peso na vida de alguém, toda vez que você é um obstáculo na vida de uma pessoa que quer progredir, que quer crescer em fé, a pessoa está entrando na igreja, Jesus disse: é melhor que ele amarrasse no seu pescoço uma pedra de moinho e jogasse você no fundo do mar. Então, a orientação de Jesus é que nós como igreja, nos ajudemos a crescer uns aos outros e não sejamos pedra de tropeço. E principalmente, se você pensa que está em pé, cuidado que você não caia. Veja que Paulo diz assim: você que está em pé, você que está bem, você que pensa estar bem. Todos nós achamos que estamos bem espiritualmente. E nem aquela pessoa que eu vivo dizendo que ela chegou em casa e disse: olha, eu estou muito espiritual. Hoje eu estou lá no céu, hoje eu estou consagrado, hoje eu estou pipocando. Não, ultimamente eu estou muito espiritual. Ultimamente, Mandar você uma acaba ajuda percebendo assim, que eu estou muito espiritual. Eu não me esqueço nunca. É aquele com o dedo apontador. Hoje está fora da Aí quando igreja. aponta, esquece que tem. Hoje está fora da crente igreja. de volta, né? infelizmente. Então, vamos ficar de pé, gente. Vamos colocar essa lição na nossa vida. Não é? Quero mais. Acabou. Às vezes é até bom a lição ser rápida assim, porque aí fica mais marcado na mente, né? Então vamos lá. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa lição relâmpago, por esses ensinamentos que possam ficar na nossa mente. Cada um aqui, Senhor, tem consciência da verdade. Alguns aqui já têm muitos anos de igreja, mas também tem gente aqui, Senhor, que está vindo pelas primeiras vezes, está aprendendo a conhecer, aprendendo a gostar. Nos ajuda, Senhor, a entender a nossa responsabilidade para com os mais novos, a zelar da nossa consciência e do nosso amor e da nossa paciência que nós devemos ter para com todos. Ajuda, Senhor, para que nós também possamos ter consciência de que nós não somos perfeitos, de que nós não somos melhores do que os outros. A gente pensa que está em pé, mas mesmo na hora a gente cai. Se a graça do Senhor nos alcançou e teve paciência conosco, nos ajuda também a ter paciência com os outros. Fica conosco, consagra-nos agora, Senhor, no campo missionário, em nome de Jesus. Amém. Vai ficar todo mundo aqui que agora vamos assistir para mais.